Livro de Números, do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 50. Versículo 1. Ora, Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, juntamente com Datã, Abirã, filho de Eliabe, Ió, filho de Pelete, filho de Rubi, tomando certos homens. Versículo 2. Levantaram perante Moisés, juntamente com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação chamada Assembleias, varões de renomes. Versículo 3. Ajuntando-se contra Moisés e contra Arão, disseram ele: demais é o que vós arrogai. Vós vis que toda a congregação é sagrada, todos eles são sagrados, e o Criador está no meio deles, pois vós levais sobre a Assembleia do Criador. A pergunta. Versículo 4. Quando Moisés ouviu isso, caiu com o rosto em terra. Versículo 5. Depois falou a Corá e a toda a sua companhia, dizendo: amanhã pela manhã, o nosso Criador fará saber quem é seu e quem é sagrado, ao qual ele fará chegar a si, aquele a quem escolher fará chegar a si. Versículo 6. Fazei isto: Corá e toda a sua companhia, tomai para vós incensários. Versículo 7. Amanhã, pondo fogo neles, sobre eles deitai incenso perante o Criador. Será que o homem a quem o Criador escolher, esse será o sagrado. Demais o que vós arrogais, vós filhos de Levi. Versículo 8. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filho de Levi. Versículo 9. Acaso é pouco para vós que o Pai que está lá no céu de Israel, vós tem separado da congregação de Israel, para vós fazer chegar a si a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Criador, o estandarte, perante a congregação para ministrar-lhes. Versículo 10. E te fez chegar e contigo todos os teus irmãos, os filhos de Levi. Procurai também o sacerdócio. Versículo 11. Pelo que tu e toda a tua companhia está congregado contra o Criador. E Arão é quem é ele para quem murmurei contra ele. Versículo 12. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe, e eles, porém, responderam: não subiremos. Versículo 12. É pouco, porventura, que nós tem feito subir uma terra que maná leite e mel, para nos matarem no deserto, para que queira andar fazer-te príncipe sobre nós? Versículo 14. E demais nós introduziste a uma terra que maná leite e mel. Nem nós desse campo e vinha em herança, porventura cegará os olhos estes homens, não subiremos. No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 17, está escrito: os olhos que zomba do pai, ou despreza a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos da águia. Viu? Os olhos que zomba do pai,
ou despreza a mãe, a obediência da mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhos da águia. Voltando lá no capítulo 16 de Número, versículo 15. Então Moisés irou-se grandemente e disse ao Criador: não atende para a sua oferta, nem um só jumento tem tomado deles, nem a nenhum deles tem feito mal. Versículo 16. Disse mais Moisés a Corá: comparecei amanhã, tu e toda a tua companhia, perante o Criador, tu e ele e Arão. Versículo 17. Tome cada um o seu incensário, põe nele incenso, cada um traga perante o Criador o seu incensário, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Versículo 18. Tomou, pois, cada qual o seu incensário, e nele pôs fogo, e nele deitou incenso, e se puseram à porta da tenda da revelação, como Moisés e Arão. Versículo 19. Corá fez ajuntar contra ele toda a congregação à porta da tenda da revelação. Então a glória do Criador apareceu toda a congregação. Versículo 20. Então disse o Criador a Moisés e Arão. O Criador aqui é o Criador do céu e da terra e todas as coisas, com a grandeza do teu poder. Versículo 21. Apartai vós do meio dessa congregação, para que eu, num momento, os possa consumir. Versículo 22. Mas eles caíram com o rosto em terra, Moisés e Arão, e disseram: ah, Pai que está no céu, Pai nosso, dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te as tu contra toda essa congregação? Uma pergunta. Versículo 23. Respondeu o Criador a Moisés. Versículo 24. Fala a toda essa congregação, dizendo: sube o do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Versículo 25. Então Moisés levantou-se e foi ter com Datã e Abirão. Seguiram-nos aos anciãos de Israel. Versículo 26. E falou à congregação, dizendo: retira vós, peço vós da tenda desses homens ímpios. Não toquei nada do que é seu, para que não pereça em todos os seus pecados. Versículo 26. Subiram, pois, do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres e seus filhos e seus pequeninos. Versículo 28. Então disse Moisés: nisso conhecerei que o Criador que fez o céu e a terra e todas as coisas, me enviou a fazer toda essa obra, pois não as tem feito de mim mesmo. No livro de Oséias, capítulo 7, versículo 11, está escrito: pois Efraim é como a pomba insensata, sem entendimento, invoca o agito, vão para a Síria. No livro de Salmo, de número 16, verso 7, está escrito assim: bendito ao Criador que fez o céu e a terra, que me aconselha, que aconselha até os meus rins, e me ensina de noite. Tem posto o Criador continuamente diante de mim, porquanto ele está à minha mão direita, e não serei abalado.
Voltando ao capítulo 16 de Números, versículo 29. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, se for visitado, como são visitados todos os homens, o Criador não me enviou. Moisés diz para ele, versículo 30, mas se o Criador criar alguma coisa nova, e a terra abrir a boca, e os tragar com tudo que é deles, vivo descerás ao Siol. Então compreenderei que esses homens têm desprezado ao Criador. Versículo 31. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. Versículo 32. A terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias, como também todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. O versículo 33. Assim ele, tudo que era seu, desceram vivo a Seol, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Versículo 34. Todo Israel que estava ao seu redor fugiu ao clamor dele, dizendo: não suceda que a terra nos traga, e também a nós. Versículo 35. Então saiu o fogo do Criador, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Versículo 36. Então disse o Criador a Moisés. Versículo 37. Diz a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tira o incensário do meio do incêndio, espalha tu o fogo longe, porque se tornaram sagrados. Versículo 38. E os que o incensário daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam chapa de obra batida para a cobertura do altar, porquanto cheiro perante o Criador, por isso se tornaram sagrados, e serão por sinal aos filhos de Israel. Versículo 39. Eleazar, pois o sacerdote, tomou o incensário de bronze, os quais aqueles que foram queimados tinham oferecidos, e converteram em chapas para a cobertura do altar. Versículo 40. Para servir de memória aos filhos de Israel, a fim de que nenhum estranho, ninguém que não seja da descendência de Arão, se chegue para queimar incenso perante o Criador, para que não seja como Corá e a sua companhia, conforme o Criador disseram, Eleazar por intermédio de Moisés. Versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão, dizendo: vós mataste o povo do Criador. Versículo 42. Tendo-se sublevado a congregação contra Moisés e Arão, dirigiu-se para a tenda da revelação. Eis que a nuvem cobriu, e a glória do Criador apareceu. Versículo 43. E vieram, pois, Moisés e Arão à frente da tenda da revelação. Versículo 44. Então disse o Criador a Moisés. Versículo 45. Levantai vós do meio desta congregação, para que nem eu, num momento, possa consumir. Então caíram com o rosto em terra, Arão e Moisés. Versículo 46. Depois disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, leva depressa a congregação, faz expiação por ele, porque grande indignação saiu do Criador, já começou a praga. Versículo 47.
tomou Arão como Moisés tinha falado, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou o incenso no incensário, fez expiação pelo povo. Versículo 48. E pôs em pé entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. No livro de Hebreus, capítulo 5, e versículo 4, está escrito assim: Ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por nosso Pai que está no céu, como foi Arão. Voltando lá no capítulo 16 de Número, no versículo 49. Ora, os que morreram da praga foram 14.700, além dos que morreram no caso de Corá. Versículo 50 para terminar. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da revelação, pois cessara a praga. Este foi o livro de Números, do capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 50, para terminar. Que o nosso Pai que está lá no céu abençoe todos nós aqui na terra, com toda a saúde. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser. Fica todos abençoados por eles. Em nome do seu Filho, nosso Salvador, Yahshua, assim seja.